entrando nesse processo de integração, seria importante a gente falar um pouquinho sobre essas dimensões que nós carregamos dentro do nosso psiquismo, né? Como a luz e a sombra, o famoso bom e ruim, né? Quando a gente fala de psiquismo, quando a gente está falando de complexidade da mente, né? A gente não entende nada como dicotômico, a gente não entende o bom e o ruim, né? A gente entende processos que estão à luz ou processos que estão ainda nas sombras, né? Então, o processo de integração, ele consiste justamente em olhar para as sombras e integrar essas partes que ficam soltas, obscuras, né? No nosso psiquismo. Então, acho que é importante falar um pouquinho sobre isso para a gente romper com a ideia de que existe alguma emoção, alguma manifestação ruim, né? Onde a gente quer se livrar, onde a gente não quer olhar, onde muitas das vezes a gente julga como se algo estivesse dando errado, né, nos nossos processos de desenvolvimento, de autoaprimoramento. Então, tudo que nos acontece internamente serve para o nosso processo de florescimento, por mais difícil que seja. Então, a raiva, ela tem um lugar muito potente quando atravessa a nossa mente e o nosso corpo, né? A raiva, quando bem elaborada, quando bem integrada, ela serve para nos conduzir para a ação. Então, quando a raiva te acontecer, né, nesse processo aqui, né, que eu estou propondo, de olhar para a própria história, né, de olhar para aquelas dores, para aquelas angústias, para aquilo que incomoda, pode ser que alguém se depare com a raiva. Eu vou falar um pouquinho das emoções aqui, né? Então, pode ser que alguém se depare com a raiva, né? A raiva, ela também tem a ver com a irritabilidade, com a impaciência, né? A gente acha que raiva é só uma explosão de agressividade, mas quando a gente fala de impaciência, a gente também está falando de uma manifestação da raiva, né? Porém, com uma intensidade diferente. E aí é interessante a gente sempre lembrar que cada emoção carrega um cerne de conhecimento e de sabedoria que está sempre ao nosso serviço. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala da raiva, a gente está falando de algo em nós que precisa de movimento, que precisa de ação, que precisa de mudança. A raiva ela está muito relacionada, né? Se a gente for parar para pensar, né, na manifestação corporal da raiva, a raiva chega nas mãos, né? Uma intensidade, né? As emoções elas também, né? Transitam pela nossa musculatura, pelo nosso corpo. As emoções elas na verdade são energia psíquica em movimento e a raiva ela vem muito para as mãos, ela vem muito para os pés também, para as extremidades, né? A raiva ela quer sair. Tanto é que quando a gente pensa nas explosões da raiva, né? É porque a raiva ela pede esse movimento para fora. Então, quando a raiva ela é bem integrada, a gente vai para ação. A gente organiza a casa, né? Ou a gente pode fazer algum trabalho também, né? Para liberar essa raiva. E eu vou passar aqui também alguns exercícios para que vocês possam ter essas ferramentas para quando vocês se depararem, né, com essas emoções. Então, a raiva ela quer organizar. No fundo, ela tem um sentido de organização. Então, quando se deparar com a raiva, respira, afirma esse lugar da raiva, percebe como é que essa emoção aí, ela constrói corpo também. Todas as emoções constroem corpo. O corpo da raiva é o corpo da ação, né? Tanto é que, se a gente for parar para pensar e sentir, quando a gente tenta conter a raiva, a gente está contendo uma energia gigante aí de mudança também, né? E quando a gente contém a raiva, geralmente a gente endurece, né? A gente enrijece essa região do maxilar, né? Porque a raiva tem a ver com o maxilar, tem a ver com a mordida, né? A agressividade, né? Quando a gente come, de certa forma, né? A gente fala de agressividade também, mas não agressividade negativa, né? Mas é o ato agressivo de comer. Então, quando a gente pensa em raiva, quando a gente sente a raiva e não consegue liberar essa raiva, geralmente a gente tem bruxismo, né? Ou tem dor aqui, ou tem dor de cabeça, né? Então a gente enrijece essa musculatura. Então, tenta perceber se tem algum processo de contenção da raiva aí que precisa ser liberado, tá? No próximo vídeo eu vou produzir para vocês aqui pequenos exercícios para cada emoção que pode contribuir nesse processo de colocar a raiva para circular. Porque, no fundo, o que as emoções nos solicitam é circular, é circulação. A emoção, ela vem trazendo essa sabedoria, né? E ela pede para de alguma forma, estar em movimento, né? Emoção contida é adoecimento. Emoção contida é crise de ansiedade, né? Emoção contida é agressividade.
Então, o que a gente quer é colocar em circulação para que a gente faça amizade com as nossas emoções, para que a gente possa romper com a ideia de que há uma emoção negativa. Dentro do processo de autoaprimoramento, de autocriação, não tem nada de negativo e nem de positivo. Né? Tem algo, né, que está muito aliado ao processo da vida em manifestação, né? A vida querendo viver através de nós e através dos nossos movimentos. Então, falei da raiva aqui, né? E eu vou falar de 4 emoções básicas, né? É a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Tá? E a tristeza, né, que também pode acontecer à medida que a gente for percorrendo, né, essa jornada, é entrar em contato com a tristeza, entrar em contato com as feridas da rejeição, do abandono, das violências, né? A tristeza, ela tem um contorno de sabedoria muito grande, assim. A tristeza, ela nos leva para dentro, né? A tristeza, ela é diferente da raiva. A tristeza, ela nos convida para fechar, para olhar, né? Para trazer para perto. A tristeza, ela não quer dissipar que nem a raiva. A tristeza, ela quer colocar tudo pertinho para que a gente consiga olhar com amorosidade e generosidade para aquilo que dói. Então, a tristeza, quando bem integrada e quando bem acessada, ela nos conduz para um lugar de aqui, né, quando bem integrada, ela nos conduz para um lugar de quietude, de silêncio. Não o silêncio que oprime, mas um silêncio que se abre para ouvir algo que dói em nós. Então, a tristeza, ela tem essa beleza, né? E aí é aquilo que eu falei, a tristeza quando, né, é contida, quando negada, quando escondida, ela pode virar uma depressão, né? Ela pode se tornar, né, aliada a um processo de passividade muito grande. Ela pode se aliar também a um processo de estagnação muito grande. Então, lembrem mais uma vez que as emoções, elas pedem por circulação e integração e reconhecimento, né? Então, a tristeza tem essa sabedoria, essa informação, né? Quietude, ela também pode alinhar muito, né? A tristeza, ela pode alinhar, porque a gente vive numa sociedade, né? Onde a gente aprendeu que a tristeza é ruim, né? Provavelmente muitos de vocês aí ouviram, né? Pais e mães e cuidadores falando frases como não chore, engole o choro. Tá chorando? Que bobeira, né? Então, o choro, ele muitas das vezes era, né, encapsulado, né? Contido, negado, criticado, julgado. Coitado do choro, né? O choro só quer chorar, né? O choro só quer derramar as águas internas. Porque a tristeza tem a ver com as águas, né? E aí a lágrima, ela vem justamente para colocar em circulação essa água que está pedindo, né, para ser olhada, para ser integrada, para ser tocada. E aí, quando a gente consegue dar um lugar para a tristeza, a tristeza, ela mostra a que veio, né? Ao que veio. Então, a tristeza tem essa sabedoria bonita aí. E o medo, né? O que é o medo, né? O medo, nessa sociedade também, né? Nessa educação tradicional também que nos acompanha, que nos acompanhou na nossa infância, né? É quase como se a gente também não pudesse sentir medo, ou havia também uma educação repressora que produzia o medo, né? Então, a gente tinha essas duas dimensões aí, né? Tá com medo de quê? Que bobeira, não precisa ter medo. Então, era uma produção de medo. Olha, cuidado com o homem do saco, ele vai te pegar, né? Então, só para perceber e aí investigar aí, né? Internamente, na infância, essas falas, como é que as falas dessas emoções chegaram até você, né? Como é que a fala da raiva chegou até a tua criança? Como é que a fala da tristeza chegou até a tua criança? Como é que a fala do medo chegou até a tua criança? Como é que a fala da alegria chegou até a tua criança, né? Isso tudo cria um repertório emocional que vai fazer com que você lide de uma maneira mais assertiva ou mais dificultosa na vida adulta. Então, é importante também pesquisar para desconstruir esses ensinamentos, esses aprendizados em relação às próprias emoções, né? Então, o medo, por exemplo, ele te informa sobre prudência, né? O medo, quando contido, quando estagnado, ele pode paralisar.
ou ele pode te impulsionar. Mas o medo, né, é um mecanismo de sobrevivência nosso, né? O medo, ele está a serviço da vida. A gente acha que a gente não precisa ter medo de nada, né? Que pessoas corajosas são as pessoas que não têm medo. E isso é uma grande mentira, porque a coragem, ela segue junto com o medo. Não tem como nós estarmos na vida, seres humanos que somos, sem sentir medo. Porque o medo, ele está a serviço da sobrevivência. Se não fosse pelo medo, não estaríamos aqui. Porque o medo, de alguma forma, nos informa sobre possíveis ameaças, sobre caminhos, talvez, né, ameaçadores ali, que a gente precisa se atentar e com prudência. Então, o medo, ele não nos lança no abismo. Ele olha para o abismo. Ele olha para aquela altura lá, percebe se realmente é um abismo ou se é um degrau um pouquinho mais alto, percebe? Ninguém vai chegar se jogando ali, né? Primeiro a gente percebe. E o que nos faz parar para perceber? É o medo. Então, investiguem aí, né? Como é que esse medo te chega, né? E aí é importante a gente perceber que o medo, quando bem integrado, né, em circulação, ele também está a serviço da vida, mas no sentido de produzir e criar uma vida com prudência aliada a uma coragem. Né? Então, para a gente ter coragem, a gente precisa olhar para o nosso medo. Né? Não tem como a gente negar. Né? Às vezes eu ouço falar, né, algumas pessoas falarem muito que não tenho medo de nada, não sinto medo de nada, como se isso fosse uma grande vitória. Né? E provavelmente, se tem uma fala, né, fixada, né, nesse tipo de afirmação, há um lugar interno que morre de medo do medo. Então, esse é um outro ponto muito importante em relação ao medo também. Às vezes, o que dificulta a integração e o reconhecimento desse medo é o medo do medo. Né? Esse medo do medo faz o medo ficar muito grande. E aí, quando a gente respira, percebe em alguma situação da vida, né? Ou olhando também para a nossa caminhada e jornada, lembrando sempre que a gente está reconhecendo, integrando e aceitando essas histórias e essa história que nós carregamos, né? Em nós mesmos, na subjetividade, enfim. Quando a gente sente medo de olhar para alguma coisa, a gente para. A gente para, a gente reconhece o medo, a gente dá lugar para ele, a gente vai com mais calma, com mais prudência. O medo também, ele, né, ele é sábio nesse sentido, assim, de não acelerar. O medo faz com que a gente vá o quê? Devagar, tateando mais, percebendo mais o caminho, as texturas, onde eu estou pisando. O medo pode te trazer mais para o presente, inclusive, né? Então, essa é a sabedoria do medo, né? E a quarta emoção é a alegria. Alegria, né, gente? Alegria que é tão presente já no corpo de uma criança, né? A alegria, ela quer celebrar a vida, ela quer brincar, ela quer ser espontânea, ela quer dar e receber, ela quer sentir prazer, né? A alegria está relacionada muito à expansão, mas não só. Você pode se sentir alegre também em pequenos momentos, né, do dia. A gente também acha que a alegria ela está sempre querendo expandir muito, né? Existe sim a alegria expansiva, mas existe a sensação de alegria que é um preenchimento lá do coração, assim, de estar bem onde se está. Alegria afirma os lugares da vida. Alegria afirma, alegria é afirmativa, isso é muito lindo, assim. Alegria é afirmativa, alegria afirma todas as nuances e cantos da vida, todas as situações, todos os acontecimentos. E a alegria também quer ofertar, a alegria é generosa. A alegria é muito generosa, ela quer que todo mundo sinta alegria, sabe? Então, uma alegria, por exemplo, não vivenciada, né, não expressa ou contida, ela tá de alguma forma, né, te informando que talvez você precise aprender a receber da vida. Como é que é quando você se depara com situações de lazer, de nutrição? Alegria tem a ver com nutrição também. Com nutrição, com receber aquilo que é bom, receber elogio, receber dinheiro, receber. Como é que você se relaciona com receber? A alegria, quando está encapsulada, ela impede esse lugar do receber.
né? Então, é só perceber, se tiver algum lugar aí que tem uma dificuldade em receber, em se abrir para a vida, em viver o prazer, em viver o prazer tanto, né, em relação à nutrição, ao alimento, ao sexo, à vida, se não tem esse lugar, ou se tem dificuldades em viver esse lugar, tem uma alegria que quer te atravessar aí, né? E a alegria, quando bem integrada, então, ela é generosa, né? Ela partilha, ela é generosa, né? É, ela é bem inteligente nesse sentido de receber, né? Ela sabe do seu lugar, né? Ela se permite. E é isso, assim, queria finalizar com essa afirmação de que a alegria ela é afirmativa. E uma coisa importante, só para lembrar, né, é que as emoções, elas estão nesse campo aí também, né, de uma mistura, né, de uma complexidade, né? A gente nunca sente uma emoção isolada da outra, né? Isso é muito importante perceber. Porque às vezes a gente, ai, nossa, eu nunca senti alegria, eu não sinto alegria porque eu sinto só medo, eu sinto só tristeza, eu sinto só raiva. Mas às vezes a alegria ela tá presente na raiva, a alegria tá presente na tristeza, a alegria tá presente no medo também. Então é muito importante perceber, né, essas manifestações das emoções, uma contida na outra, uma dançando com a outra, né? Pode ser que em algum momento uma emoção fique mais expressa, mais intensa, mas provavelmente tem uma outra emoção que está dançando com essa que está na frente, sabe? Então, é importante perceber também, né? Então, esse vídeo foi mais ou menos para, né, trazer um pouquinho dessa noção, né, das emoções e o modo como elas circulam também no nosso corpo, e para que vocês possam perceber também que essas emoções elas vão ser vivenciadas ao longo dessa jornada aqui. E aí, em breve, eu vou também compartilhar, então, um vídeo, o próximo vídeo vai ser esses exercícios integrativos para cada emoção, tá? E lembrem-se de anotar, fazerem, né, as suas anotações, as suas percepções, para que a gente possa somar no encontro online, para que a gente possa partilhar, enriquecer todo o processo dessa jornada. Até!